Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Com muita alegria, quero vos cumprimentar nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plano anual de leitura bíblica se encontra em Gênesis capítulo 39, versículo 1, até o capítulo 41, versículo 15. Salmos de número 17 e Provérbios capítulo 3, versículo 33 até o 35. E Mateus capítulo 12, versículo 46 até o capítulo 13, versículo 23. Porção diária deste dia tem como título A Escola de Deus, baseado na leitura bíblica de Deuteronômio capítulo 1, versículo 31. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Quando nós olhamos para a história bíblica de grandes homens de Deus e também para a história do povo de Israel, Deus usa de um artifício chamado deserto e faz deste lugar a sua escola. Sabemos que o deserto é um lugar quente, árido e solitário. Quem caminha no deserto, por sua vez, fica com sede, não encontra água. Fica com fome, não acha comida. Fica com calor e não encontra sombra. No deserto, nos tornamos completamente vulneráveis e estamos inteiramente à dependência de Deus. Eu e você não estamos isentos de passarmos pelo deserto. E é no deserto que Deus define quem realmente seremos em sua presença e como seremos usados. Todas as pessoas que foram treinadas por Deus no deserto foram grandemente usadas. Quanto mais intenso for o treinamento de Deus com você, maior será o seu ministério diante do nosso Deus. Olha para você ver os exemplos. Moisés foi treinado durante 40 anos do deserto. Qual foi o resultado? Ele pôde libertar Israel da escravidão e guiar esse povo no deserto rumo à terra prometida. Outro que foi levado por Deus para o deserto foi o profeta Elias. E com esse treinamento, Elias pôde enfrentar Acabe e Jezabel e tirar uma nação inteira da apostasia do pecado e da idolatria. Paulo, o apóstolo, ele passa 3 anos no deserto da Arábia. Quem se tornou Paulo? O grande líder do cristianismo, o escritor da teologia neotestamentária. Deus nos leva para o deserto para falar aos nossos corações. No deserto, podemos até ser humilhados, mas saiba de uma coisa: jamais Ele irá nos destruir, mas é lá que Ele nos restaura, nos coloca de pé para nos usar. No deserto, Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Aprenda isso, provando que Ele está muito mais interessado na nossa vida do que em nosso trabalho. Porque eu e você precisamos lembrar que vida com Deus vem antes de trabalhar para Deus. As nossas motivações, elas são mais importantes para Deus do que todas as nossas realizações. Eu e você precisamos entender que a nossa prioridade não é fazer a obra de Deus.
E é no deserto que Deus nos ensina a ter intimidade, que isso sim é prioridade. Intimidade com o Deus dessa obra. O Deus da obra é muito mais importante que a obra de Deus. Quando Deus nos leva para o deserto, é para nos equipar e depois nos usar com graça e poder em sua obra. Deus não desperdiça sofrimento, não. Deus não desperdiça deserto, mas Ele usa isso como escola, como treinamento para depois estar nos usando. E eu quero dizer para você neste dia, não tenha medo do deserto. Se aquele que nos leva até este lugar, chamado deserto, é Ele que cuida de nós naquele lugar, conforme nós lemos na palavra neste dia. Se preciso for, como um pai, Ele nos carrega no colo. Pode ser duro e pode ser grande o seu deserto, mas lembra que Ele está contigo neste lugar e há um propósito após este deserto. Eu quero orar com você e por você neste dia. Deus Altíssimo, em nome de Jesus, eu não sei os momentos e o deserto que o meu irmão e minha irmã está cruzando nesses dias, mas eu sei que há um propósito. Faça com que ele entenda isto. Assim como Israel viveu o deserto antes da terra prometida, assim como Moisés viveu o deserto antes do seu grande chamado, assim também Elias e Paulo. Faça que meu irmão compreenda a sua vontade e que há um propósito após este deserto. Em nome de Jesus, abençoe o nosso dia. Assim eu oro. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.